Bom, hoje iniciaremos a lição sobre o livro de Salmos. É um livro muito desejado, preferido. Muitas pessoas leem, gostam do que leem, mas não entendem o que leem. Porque os Salmos, por ser uma poesia, ele é atraente. Só que o contexto de Salmos, o objetivo da escrita desse inário, que a gente pode chamar também de saltério, o objetivo ele é exortar e mostrar a realidade de uma vida com Deus. Antes da gente entrar nos pormenores, que seria o número 21, eu coloquei aqui a quantidade de livros que tem no livro de Salmos. Livro 1 vai do 1 ao 41. Livro 2, do 42 ao 72. Se quiserem anotar. Anotar. 73 a 89. O 3 vai de 73 a 89. O livro 4 vai do 90 ao 106. E o livro 5 vai do 107 ao 150. Então ele é subdividido em 5 livros. Isso é um esboço do livro de Salmos. Isso aí, ó, 73 A 89. 89. O livro 4 de 90 a 106. Do quinto é? O quinto é de 107 a 150. O livro 3 é 73 a 89. Número 4, o livro 4 é 80 do a 90, 106. do 90 ao 106. 90 ao Livro 106. 5, do 107 ao 150. Ok. Davi, rei de Israel, compôs no mínimo metade dos salmos. Ele compôs 73 salmos. Se quiserem anotar. Quem? Quem foi isso aí? Davi. Davi? Davi compôs Isso. 70 aí? 73 são atribuídos a ele. Isso no próprio livro de Salmos, ok? No Novo Testamento, outros 2 são creditados a ele, ou atribuídos a ele. No Novo Testamento atribuem outros 2 salmos Davi. sendo de Davi. O Davi. Onde o senhor falou? Não, aqui é Davi, o livro. O rei Davi, o rei de Israel, compôs no mínimo Davi compôs. metade dos salmos. 73 são atribuídos a ele no próprio Salmos, ok? E outros 2, portanto, seriam 75, né? Outros 2 acreditados a ele no Novo Testamento. Ok? Agora, caso vocês não queiram escrever, se quiserem, fique à vontade. Tem também um outro autor, que é Asaf.
O levita é responsável pela música de adoração no tabernáculo. Sobre ele está escrito em 1 Crônicas, Asaf. nunca a primeira crônica, gente. Asaf o quê? Asaf É o que ele é o fez? nome do levita. Ele fez o quê mesmo? Ele é o levita responsável pela música de adoração no tabernáculo. Então ele também é autor de alguns salmos. E a Bíblia faz menção a ele em 1 Crônicas, capítulo É 15, responsável pelo quê? O levita é o responsável pelo... Pelas isso, músicas pela do música tabernáculo. de adoração no tabernáculo, tempo de Moisés. A referência está, aí vocês abrem parênteses aí, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16 e 17. Ou um dos seus descendentes compuseram no mínimo 12 salmos, que é o Salmo 50 e o Salmo 73 ao 83. Então, quando eu passo para vocês esses livros aqui, não necessariamente significa dizer que está por ordem cronológica, tá certo? Na Crônicas, né? O que é por ordem cronológica? Por ordem de data de escrita. Pode estar fora de data. Porque a Bíblia, por si só, ela é escrita fora de data de escritas. Ok? 15, 16 e 17, né? Isso. Livro das Crônicas 15, 16, 17? É. É. Seus descendentes compuseram no mínimo 12 salmos. Quando a gente cita salmos, a maioria atribui a Davi, né? Salmo de Davi. Nem todos os salmos foram escritos por Davi. 73 a 75 no máximo. Ok? Os descendentes de Coré. Quem foi Coré? Foi o que rebeliou contra Moisés, lembram? O senhor, infelizmente, não pegou essa aula, mas nós vamos. Isso é um ciclo, você vai chegar lá. Foi a ocasião em que os filhos de Coré rebelaram contra Moisés e a terra se abriu e eles foram engolidos vivos, bem como toda a sua fazenda, seus familiares. Lembram que nós estudamos sobre isso? Pois é, seus descendentes também escreveram o livro de Salmos. Me perdi. É um sacerdote que liderou uma rebelião contra Moisés, número 16. Número 16 é o livro, né? Livro de Números, capítulo 16. Os descendentes dele também escreveram o quê? Desculpa? Os descendentes dele também escreveram? Então, os descendentes dele De Coré. compuseram 12 livros, 12? 12 salmos. O Salmo 88 descreve Emã, Coré. Coré, Escreveram. o líder da rebelião. Os descendentes de Coré, um sacerdote que liderou uma rebelião contra Moisés, que está escrito em livro de Números, capítulo 16, compuseram no mínimo 12 salmos. O Salmo 88 descreve Emã, o ex-raíta, segundo o que está escrito em 1 Crônicas 6:33, como um autor juntamente com eles. Salomão, rei de Israel, escreveu os Salmos 72 e 127. Salomão escreveu apenas 2 salmos, o 72 e o 77. Seu pai, Davi, escreveu de 73 a 75. Salomão escreveu quanto? 73, 72? Salomão 72. Salomão escreveu os 77. Salmos 72 e os Salmos 127. E o 127, né? Não é o 72, é o 127. Exatamente.
72 e o 127. Ok? Moisés, legislador e libertador de Israel, compôs o salmo mais antigo do número 90. Então nós estamos falando já de Davi, falamos de Asaf, falamos de Coré, Salomão, Moisés. O 90 quem foi que fez? Salomão? Moisés? Desculpa? O 90. Sim, o número 90. Quem foi? Moisés. Moisés. O número 90 de Salmos atribui-se a Moisés. Ele não escreve ali no livro que é melhor? O quadro. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Isso aqui são 5 livros que compõem o livro de Salmos. Do 1 ao 41 é um livro. Do 42 ao 72, outro livro. Do 73 ao 89 é o terceiro livro. Do 90 ao 106 é o quarto livro. Do 107 ao 150, o quinto livro. Então, o livro de Salmo é composto por 5 livros. E então nós já passamos o nome dos autores. É importante saber que 34 dos salmos não têm autoria definida, ok? 34 dos salmos. Não tem autoria? Não tem autoria definida. Não se sabe quem de fato escreveu. Interessante, né? É, curioso. 34 que ninguém... É um fato, né? E tá aqui, né? É engraçado, né? Tá aí, mas Eu acho que cada um falou um pouquinho, cada um escreveu um na pouquinho. verdade é assim, o Salmos é um cântico. É um cântico. Para melhor explicação, o Salmo é como se fosse a harpa cristã. Tá. Certo? Isso que é chamado de inário. É o inário dos hebreus. A gente não tem a entonação, porque isso aqui são músicas. Sim. Certo? A gente lê textos poéticos, mas são músicas. Tem entonações, é tanto que eram acompanhados por instrumentos. Confere, saltério, harpa, cítara, gaita e tal. Porém, como nós não temos conhecimento da entonação, Da letra. da harmonia, só temos conhecimento da letra, a gente lê como um texto. É. Mas são músicas. Nós não temos a cifra, né? Desculpa. Então, o que ocorre? Quando o salmista, como o povo, pegava esses salmos para ler, eles cantavam esse salmo. Tá certo? Eles cantavam. Então, em formas de canção, exemplos de hoje, os hinos da harpa, por exemplo, 15 da harpa, né? É o mais conhecido universalmente. Ó, com cego, é o testemunho de alguém. Esse alguém está dizendo que ele era cego e andou perdido, longe do seu Salvador, mas do céu ele desceu, seu sangue verteu para salvar um perdido pecador. Aí ele descreve o momento do sofrimento de Cristo. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Se você pega essa letra e entrega a alguém que não tem noção do ritmo, da harmonia, a pessoa vai ler uma poesia. Vai ler uma poesia. Aqui não, o celular tá certinho pra você. Ok. A pessoa vai ler como poesia e não necessariamente como um cântico, porque não vai conhecer a entonação e a melodia do texto. Tá certo? A exemplo do que podemos aprender com os salmos. Ok? Se vocês quiserem anotar, ok? Se vocês não quiserem, eu só vou passar algumas coisas aqui para a gente começar o primeiro livro, tá? O primeiro número, tá? Os salmos foram escritos durante um período de mais de 900 anos, são informações, certo? Do tempo de Moisés. 90 escritos em aproximadamente 1405 anos antes de Cristo. O Salmos Até foi escrito em... Oi? O
O Salmo foi Quer escrito? escrever? Ok. Os salmos Não, foi escrito. foram escritos durante um período de mais de 900 anos do tempo de Moisés. Ou seja, 900 anos depois de Moisés. Ok? 90, escrito aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, bem depois de Moisés também. 90? Os salmos Até o foram tempo escritos. do retorno de Israel do exílio babilônico, que foi no ano 126, 147 e 150 a.C. 90 foi escrito em Escrito a 1000. partir de 500 anos antes de Cristo. Esse 90 foi escrito em 1000. Esses 90 escritos, na verdade, atribui-se a alguns números de salmos. Foram escritos aproximadamente em 1405 a.C. Em 405 a.C. 1405 Até o tempo do retorno de de Israel. Então, por isso que há uma confusão. Às vezes a pessoa lê os Salmos e ao mesmo tempo está falando do exílio de Israel, que é quando eles vão para a Babilônia, já está falando de Salmo, de Davi, e Davi não é do tempo do exílio. Então aqui há uma mistura de acontecimentos que eles fizeram louvores, certo? Esses poetas fizeram louvores e criaram então esses salmos para que ficasse na memória deles. Porque a melhor forma de memorizar um acontecimento é através de canção ou poesia. Por isso os literários escreveram os livros da literatura na época da ditadura. Eles podiam se manifestar através dos livros e poesias. Você perguntar um negócio de 200 anos atrás que ninguém sabe. Você vê um negócio de mais de 1500 anos depois, todo mundo sabe. Exatamente. Então é Então, a forma de divulgar, né, de disseminar, de espalhar, de levar o conhecimento de outros povos do que aconteceu com eles. Ok? O propósito de vários salmos difere um pouco, dependendo do autor e da ocasião em que foram escritos. O propósito de vários salmos difere um pouco. Então, cada salmo tem uma diferenciação no propósito, certo? Quase todos os salmos, de algum modo, chamam a atenção do crente para alguma característica de Deus e o papel que ele, crente, desempenha ou deveria desempenhar na vida na vida do crente. Qual o papel que Deus deve desempenhar na vida do crente? Então, todo desempenho de Deus na vida do crente é recíproco. Depende de como o crente desempenha seu papel diante de Deus. Então é uma troca. Ok? Bom, pulando um pouquinho isso aqui, as características únicas para a gente já iniciarmos. Para a gente já iniciar o livro, o número 1 do livro de Salmos. Tá? As características únicas com sua ênfase devocional, isso aqui é importante, ó, porque os Salmos, deixa eu ler para vocês entenderem. Se eu disser agora, pode ser que complique um pouco. O livro de Salmos é um dos mais pessoais de toda a Bíblia. O livro de Salmos é um dos mais pessoais de toda a Bíblia, à medida que se concentra no relacionamento, é o que eu disse agora há pouco, entre Deus e o crente. O livro de Salmos é o mais messiânico de todos os livros do Antigo Testamento e perde apenas para Isaías, que era o profeta messiânico, tá certo? No número de vezes em que é citado no Novo Testamento. Jesus o citou tanto no início quanto no fim de seu ministério. Nós vamos ter algumas referências. Salmos individuais notáveis incluem ao capítulo mais amado e citado no Antigo Testamento. Qual é? Para vocês não responderem, porque vocês não lêem Salmo, não é possível. 91. Salmos 23. individuais notáveis inclui o capítulo mais amado. Inclui o capítulo. Na verdade, aqui essa colocação não é bem capítulo. Salmo não se lê como capítulo. Certo? Número. Salmo é número. Número e verso. É o único livro que você deve ler. Número tal, verso tal. Não é número, não é capítulo nem versículo. Tá certo? Porque se tratando de ser cânticos, então não é capítulo. Capítulo é livro. Salmos, como nós aprendemos, são músicas, ok? Textos
com um tom de músicas e tal. Então vamos lá. É o Salmo 23. Eu falei? Falou 91, tá? 91, 23, eu falei. Mas o único é o 23. É o único? É? É o mais querido. É o mais querido? A mais vívida descrição da onipresença, onipotência e onisciência de Deus é Salmo 139. Então, cada salmo tem uma particularidade. O Salmo de número 39, ele é o único que traz ao conhecimento do povo a onipresença, onisciência e a onipotência de Deus. É o Salmo 39. O capítulo mais longo é o 119 e o mais curto é o 117 da Bíblia. A oração mais pessoal da confissão da Bíblia é o Salmo 51. E olha que Jesus fez uma oração chamada de oração sacerdotal. Salmo 51. Mas ela não foi tão pessoal quanto o Salmo 51. Quando Davi, ele ora a Deus confessando o seu pecado que ele teve com Betseba. Ah, na preta. Certo? Então aquela oração foi uma oração que ficou nos anais históricos, tanto do povo judeu quanto nós até hoje. E convenhamos, hein? Embora sendo uma oração emblemática, a natureza humana, ela foca no erro do homem e não na sua confissão. Porque aqui ele confessa a Deus e roga que Deus não tire dele o seu espírito. E aqui Deus então restaura a moral e o caráter de Davi. Então, os críticos à atitude de Davi por ter cometido 2 pecados, né? Ser sido conivente com a morte de Urias e adulterou-se com a sua mulher, Critica. tira do povo a noção de que ele chegou a Deus, se humilhou e Deus perdoou e está tudo certo. Então é como se entre Deus e Davi está tudo certo, mas entre Deus e o povo não perdoa. Por isso devemos pedir a Deus o perdão. Porque Deus, sendo o dono de tudo, inclusive da nossa vida eterna, ele perdoando é o que basta. Mas é isso mesmo. Tá certo? Bom, aí vamos lá. Comparação com outros livros da Bíblia. Ambos recontam eventos chaves da vida de Davi. Eventos na vida de Davi, no tópico, uma visão geral dos Salmos, página 36. É sempre 365. Depois a gente vai ver isso aí. Isaías e Salmos, ambos falam do sofrimento de Cristo na cruz. Então a gente vai encontrar aqui em Salmos expressões ditas ou repetidas por Jesus. Portanto, as palavras aqui ditas, elas foram proféticas. E elas serão repetidas. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou isso na cruz. E está em Salmos. Tá certo? E muitas outras expressões ditas por Jesus também estão nos Salmos. Portanto, os Salmos, além de ser um livro poético, é também um livro profético. Levantou o dedo? Ok. Ambos falam da restauração do povo de Deus por intermédio do Messias, e ambos falam de Cristo julgando as nações. Ambos falam do reino eterno de Cristo. Então, o livro de Salmos não é só uma poesia melancólica, como alguns entendem. É um livro profético que trata assuntos muito diretos com relação ao futuro do ser humano. Portanto, muitos quando leem o livro de Salmos, leem como algo de autoajuda. E não é um livro de autoajuda. Longe disso. O livro de Salmos, nós vamos ver agora, o número 1. Vocês vão ver como começa os Salmos. É a introdução de todo o livro. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu apagar aqui. Para explicar o que significa esse texto
este cântico. Então vamos lá. Ó, verso de número 1. Verso de número 2. Verso de número 3. Verso de número 4. E o verso de número 5. O verso de número 1. O caminho da bênção. Isso aqui todo mundo quer. O verso de número 2 vai falar sobre a persistência na lei do Senhor. Sobre a persistência na lei do Senhor. Vocês escrevem aqui no culto. Verso 3, a árvore frutífera verso 4, a palha então aqui eu já vou dar uma palhinha para vocês, sobretudo quem usa a palavra para ministrar. E em lendo esse texto, número 1, como você pode chegar ao contexto deste livro para ministrar? Ou para dar uma saudação, por exemplo. Certo? E o 5 é não subsistirão. Subsistir é o mesmo que permanecer, certo? Subsistirão. No juízo do Senhor. Ok? Então vamos lá. O verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Este aqui é o caminho da bênção. Então, para você trilhar este caminho aqui, você precisa estar dentro deste contexto. O bem-aventurado tem vários contextos, vários significados. O bem-aventurado pode ser o homem privilegiado, o homem feliz, ok? O homem preservado. Então, bem-aventurado é o homem, quando diz, em algumas versões estão como varões, né? Mesma coisa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são esses ímpios e quais são os seus conselhos? Eu posso apagar aqui? Pode. Vou apagar só o verso 1. Quem são os ímpios?
Os ímpios são os desonestos. E quando a gente vê ou lê na Bíblia ímpios, a gente, né, os cristãos evangélicos, geralmente atribui isso a quem não é evangélico. É uma forma errada de definir isso. Existem pessoas evangélicas que são ímpias, porque a definição da palavra ímpio vem do injusto, desonesto e impuro. Então essa impureza ela engloba vários aspectos pecaminosos que a pessoa pratica e, portanto, ela é tida por Deus como pessoa ímpia. Tá certo? Então, por isso da preocupação, ou de estarmos atentos, que Jesus foi claro quando ele disse: acautelai-vos, ninguém vos engane. Quando Jesus diz acautelai-vos, ninguém vos engane, ele está dizendo que haveriam falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, ou falsos cristãos, que viriam em seu nome. Ou seja, usaria referências bíblicas para mudar o contexto da Bíblia e trazer uma inverdade, a fim de que a pessoa acredite, porque, entre aspas, está usando a Bíblia como base. Então, usando a Bíblia como base é uma estratégia para a pessoa não duvidar. Daí vem onde a pessoa acredita no que está sendo dito, porque foi mencionada a palavra de Deus. A pergunta é, essa pessoa que está usando a palavra de Deus, ela é ímpia ou ela é justa? É esta observação que a gente precisa ter quando ouvimos alguém trazermos algo mencionado na Bíblia. Se essa pessoa está nos trazendo, né, tem muitas pessoas que usam versículos fora de contexto e fora exatamente do seu próprio significado. Há muitas pessoas que citam: maldito homem confia no homem, entendendo que esse maldito homem é o que confia no outro. Quando na verdade essa maldição desse homem que confia é em si mesmo. É autoconfiança. É o prepotente. Tá certo? É o que acha que só ele pode, só ele faz. E é tanto que o versículo seguinte diz o quê? Que faz da carne o seu braço. O que é fazer da carne o seu braço? É atribuir tudo que tem pela força de vontade que ele teve, pelo esforço, pelo trabalho, pelo estudo, e não atribui a Deus. Graças a mim que você tem isso. Graças a mim que você é isso. Não, graças a Deus. Então ele atribui a si todos os feitos. Tá certo? E a pessoa tira de contexto isso aí e leva, entendendo que o maldito, o homem confia no homem, está referindo-se ao outro homem, quando na verdade é ele mesmo. Dele próprio. Sim. Ok? Por isso que é necessário entender a Bíblia para a gente não entrar em contradição, porque mesmo essas pessoas supostamente cristãs ou não cristãs, elas estão usando versículos que nós, cristãos, também usamos, às vezes de forma errada, porque aprendemos errado. Ok? Então se faz necessário uma atualização do conhecimento ou do conceito que temos acerca da palavra. Agora você imagina, por muitas vezes alguém já deve ter citado esse texto: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, atribuindo este ímpio ao homem que não é evangélico, ao cidadão que não é cristão, quando na verdade é um cristão, embora pseudo. O que é pseudo? Falso, mas é cristão. Então esse falso cristão, ele pode lhe dar um falso conselho. Passou por aí. Esse falso, ele pode lhe dar um falso conselho. Então a bem-aventurança do homem é que não anda segundo. O que é o não andar? Não andar é não fazer segundo o que está sendo orientado que faça. Por pessoas que não têm absolutamente nenhum compromisso com Deus e, portanto, não é verdadeiro com a palavra de Deus. E ela não sendo verdadeira, jamais ela poderá ser usada para trazer verdades, uma vez que nem ela crê na verdade. Ok? Então, o caminho da bênção é o quê? É a bem-aventurança.
Então, quando lemos assim, a gente pode fazer uma auto-reflexão e saber, a gente está seguindo este caminho da bênção? E se estamos seguindo o caminho da bênção, o que garante? Qual é a prova de que nós estamos seguindo o caminho da bênção? Confere? Qual é a prova? A prova está naquilo que nós vivemos diante de Deus. Então, quando nós vivemos diante de Deus uma vida regrada de temor, obediência, nós vamos continuar lendo o texto aqui, vamos ver o que podemos aurir desse texto para entendermos o contexto. Então, qual é o contexto do verso 1 de número 1 de Salmo? O contexto é primeiro, é o caminho da bênção, mas para trilharmos este caminho da bênção, não podemos seguir os conselhos dos ímpios. Para não seguirmos os conselhos dos ímpios, se faz necessário a gente saber se o que ele está dizendo tem ou não base bíblica. E para isso se faz necessário conhecer a Bíblia. Ok? E a Bíblia diz que o seu povo, Jesus, é Deus falando, né? Que seu povo perecia por falta de entendimento. Então a falta de entendimento se dá também pela falta de ensinamento. Se não tem quem ensina, não tem quem aprende. Aí cada um, segundo o livro, o que aprendemos no livro de Juízes, cada um fazia o que achava melhor fazer, e está mais ou menos assim, cada um faz o que acha melhor fazer. Seguindo o Evangelho de Cristo do seu jeito, porque não tem orientação fidedigna. Essa é a palavra triste e real. O que é fidedigna? A palavra fidedigna, ou a orientação fidedigna, é uma oração, é uma orientação que é digna de fidelidade, digna de crença. Então, quando o pregador ou o líder religioso cristão traz uma palavra referindo-se à Bíblia, se ele tirar de contexto, ele confunde a mente da pessoa de tal forma que depois que ela vai buscar o entendimento, ela prefere optar por acreditar na mentira que ela ouviu. Se torna mais fácil para ela, mais cômodo. Isso é ruim, é triste, porque isso pode culminar na condenação da vida eterna dela. Porque a Bíblia, ela retrata a justiça de Deus. Deus é justo. Qual é a justiça de Deus? E nesse texto poético nós vamos aprender, inclusive no verso 6, observa que nós começamos o verso 1 com a bem-aventurança e o verso 6 termina com perecer. Essa expressão perecerá é o mesmo que será condenado no final. A condenação eterna, hoje nós não temos o mínimo de noção. Quem já foi condenado pela justiça tem um pouco de noção. Mas não se assemelha, evidentemente, nem se compara com a condenação eterna. Porque a condenação da justiça, você um dia pode sair. Depende do lugar, né? Fora daqui. Mas enfim. Mas a condenação eterna, o que se dá a condenação eterna? Por isso que a gente fala das 3 mortes. Morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física é o fôlego de vida que sai do corpo. Morte espiritual é o Espírito Santo que sai do crente. E a morte eterna é quando Deus condena o espírito do homem. Então, enquanto o homem morre fisicamente, se ele morreu estando no caminho de Deus, ele será salvo. E se ele, por alguma razão, não tem mais o Espírito de Deus, daí vem a oração de Davi, no Salmo 51, a preocupação e o medo dele perder o Espírito, é morrer espiritualmente. Por isso ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Preocupação de morrer espiritualmente. E tem gente que não tem essa preocupação. Daqui a pouco desiste de tudo, é como se fosse simples desistir de tudo. O desistir de tudo, ele não está dizendo desistir de uma religião, de uma denominação. Ele está desistindo do céu. Quando você desiste do céu, você decide ir para o inferno. É como se tirasse a própria vida? Não necessariamente, mas dá para comparar uma coisa com a outra. Porque o fato da pessoa tirar a vida, que é o suicídio, existem alguns contextos. Depende do contexto, depende das circunstâncias que levou a pessoa a tirar a sua própria vida.
Né? Por exemplo, tipo, a pessoa pula do apartamento que está em fogo. Morreu. Ela suicidou ou ela tentou salvar a sua vida? Né? Então Deus julga cada caso separado. Agora, quando a pessoa faz toda a programação e tal, isso aí é um processo que, convenhamos, exige de alguém que ajude, mas que ajude com base, com conhecimento, sobretudo espiritual. Porque é uma doença, depressão é uma doença, é uma patologia? Sim, faz parte da patologia, é patológico. Sim, começo. Tá certo? A angústia, a tristeza, a frustração, ela vai sendo um acúmulo na vida da pessoa, levando a pessoa à tristeza, ao desgosto, às tentativas frustradas, e ela vai então abrindo mão, vai abrindo mão. Quando ela vai abrindo mão, ela vai deixando essas coisas que ela, entre aspas, conquistou em segundo, terceiro e último plano. E começa então a se isolar. Neste momento de isolamento é a hora que alguém tem que chegar. Mas precisa chegar com conhecimento de causa, você saber chegar, porque pode piorar a situação, dependendo do que você disser, deve ser uma pá de cal no sepulcro da pessoa, ok? Na cova. Portanto, não é a mesma coisa, mas quando a pessoa abre mão da sua salvação, espiritualmente falando, é um suicídio. Mas há possibilidade de Porque, ressuscitar. assim, desculpa, no meu contexto que eu aprendi desde hoje, não aprendi não, porque se ouve falar, se a pessoa tirar